Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar com vocês a respeito de termos que vocês podem estar encontrando, em livros, pesquisas, que vocês fizerem, ou mesmo conversando com alguém, surgem alguns termos que você talvez não saiba o que significa. Então hoje eu vou falar bem superficialmente sobre esses termos, tá? Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais a fundo, fiquem à vontade, tá ok? Então estamos começando mais um Está na Bíblia. Vem comigo! Pessoal, eu vou falar bem basicamente sobre alguns termos, tá? Que vocês podem estar se deparando conforme vão pesquisando ou vão procurando saber mais sobre as coisas de Deus, que esses termos sempre acabam aparecendo, tá certo? Então vamos lá. O primeiro termo é ceticismo. O que é uma pessoa cética? O cético, ele não acredita em nada que não se possa provar. Então o cético, ele é completamente descrente, ele não crê em nada, a não ser que você prove para ele por A mais B, ele vai crer. Se não, pode esquecer. Isso é uma pessoa cética, ela duvida de tudo, tá certo? Temos também o agnosticismo. O agnosticismo, ele vem de gnose. Gnose em grego significa conhecimento. Foi um pessoal lá no século I ou II, salvo engano, que eles diziam que tudo aquilo que os apóstolos de Cristo sabiam sobre o Evangelho, eles tiveram um outro entendimento, uma outra revelação. Então eles tinham um verdadeiro conhecimento sobre o Evangelho. Tá? Isso aí, logicamente que isso daí é conversa, nada a ver isso daí que eles falavam, mas eles tinham essa crença de que eles sim tinham compreendido verdadeiramente o Evangelho, e não os apóstolos, os discípulos, isso aí não, mas eles sim. Então eles eram os gnósticos da época, tá? Os detentores do conhecimento. E o agnóstico é aquele que não detém o conhecimento, Então, o agnosticismo, o agnóstico, ele não sabe se Deus existe ou não, Seria o Deus da Bíblia, ele não sabe se existe divindades ou não, vamos dizer assim, O agnóstico é aquele cara em cima do muro, ele não cai nem para um lado nem para o outro, Aquele cara que está sempre em cima do muro, não sei, não conheço, Esse seria o agnóstico, tá certo? O que seria um teísmo? Agora, teísmo, a própria palavra diz de theos, Deus, Então, o teísmo são aqueles que acreditam em um Deus, independente da religião que ele siga, Que nem o caso dos cristãos, eles creem no Deus da Bíblia, Os muçulmanos, eles creem no Deus Alá, tá certo? Então, independente da religião, ele crê num Deus. Tá? Isso é um teísta, tá certo? Agora nós temos também o deísmo. O que seria uma pessoa deísta? Eles creem em um Deus criador. Mas esse Deus não está ligado a religião nenhuma. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus do Alcorão. Esse Deus é uma força, tá? Sobrenatural que criou todas as coisas. Você olha assim para a natureza, você vê a complexidade, a grandeza da natureza e você sabe que aquilo ali foi criação de Deus, mas é um Deus que não faz parte de nenhuma religião. Isso aí é o deísmo, tá, gente? Agora nós vamos falar um pouco do ateísmo. O que seria um ateu? Ateu é aquele que não crê em Deus, o Deus da Bíblia, e vou um pouco mais além, ele não crê em nenhum tipo de divindade. Ele não crê. Tá? Lembra que eu falei do agnóstico? Então, o agnosticismo está ligado ao conhecimento, ao saber. Ele não sabe se Deus existe. O ateísmo está ligado à crença. Ele não crê na existência de um Deus. Então, um ateu pode ser agnóstico, como um ateu pode não ser agnóstico. Então, o agnosticismo está ligado a conhecimento, o ateísmo está ligado à crença, tá bom? Temos os cristãos é aquele que crê na Bíblia, que crê em Cristo, que Cristo veio, operou milagres,
houve a obra de redenção dele na cruz, e nós cremos que existe um Deus Criador, né? Nós cremos na Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se torna um único Deus. Tá? Então, esse é o cristão, ele crê em Cristo, na obra redentora de Cristo, né? E na Bíblia. Esse é o cristão. Tá? Temos os muçulmanos. Os muçulmanos são aqueles que creem no Deus Alá. Eles seguem o Alcorão, né? O Alcorão lá escrito por Maomé, e eles veem em Cristo, Jesus Cristo, como um profeta. Tá? Jesus Cristo foi um profeta. Então, e eles creem no Deus Alá deles lá. Tá? Esses são os muçulmanos. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que nem todo muçulmano é radical. Esses muçulmanos que sequestram, que matam, tá? Tem muito muçulmano aí que é gente boa e nem todos são radicais. Por favor, não generalizem porque a pessoa é daquela região ou segue essa religião muçulmana aí que a pessoa é ruim. Tá ok? Temos o monoteísmo. O monoteísmo é a crença em um único Deus, né? Que nem, por exemplo, aí você vai falar para mim assim, mas o cristão crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então ele crê em 3. Não, ele não crê em 3, ele crê em um Deus. Esse Deus é revelado em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Porque assim, a Trindade em si ainda é um mistério, né? Porque na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Né? Na nossa 1 mais 1 mais 1 são 3. Mas na de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Então esse mistério da Trindade, né, ainda não foi completamente revelado. O que nós sabemos é que essas 3 pessoas são um único Deus, porque em essência eles são um. Né? Então o cristão, ele é monoteísta. Ele crê num único e verdadeiro Deus. Tá certo? Temos também o politeísmo. O politeísmo é aquela crença em vários deuses, né? Os babilônicos criam em vários deuses, né? Tinha Marduk, que era o deus principal deles, aí depois tinha os outros deuses secundários que faziam contato com humanos, interagiam, né? Temos também os gregos, que tinham aquele panteão lá no Olimpo, né? Que eles falavam lá, Zeus, né? Hermes, Hades, Ares, né? Então todo aquele panteão de deuses lá, cada um com uma categoria, tinha um chefe que era Zeus, tinha os irmãos de Zeus, então cada um tinha um poder, uma categoria, cada um era específico para uma coisa, né? Os romanos também, né? Que aqueles mesmos deuses gregos os romanos pegaram, aí fizeram Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, que também eram deuses específicos, cada um para uma certa ocasião, cada um com um tipo de poder. Tá certo? Então esse daí é o politeísmo, é a crença em vários deuses. Tá certo? Aí nós temos o criacionismo. O criacionismo não tem a ver com religião, tá, gente? O criacionismo, ele tem a ver em que você consegue provar cientificamente que as coisas que existem foram criadas. Tá? O criacionismo é isso. É você ir em laboratório e provar que tudo isso que existe hoje foi criado. Houve alguém que criou isso aqui. A ciência não prova quem criou, mas ela prova que foi criado. Tá certo? Isso é o criacionismo, não tem nada a ver com religião. Existem ateus criacionistas, então o criacionismo não tem a ver com religião. O criacionismo tem a ver em provar que as coisas foram criadas. Quem criou, aí já é outra história, tá bom? Evolucionismo é aquela baboseira que a gente aprende na escola, né? É aquela falácia que a gente aprende na escola, de que o professor Dr. Marcus Eberlin tem uma frase que é muito legal, né? Esse professor, ele é químico, né? Ele é doutor em química, e ele teve uma frase que é interessante. O evolucionismo crê que o nada, do nada, por nada, criou tudo. Né? Então esse é o evolucionismo, né? Não viemos do nada e vamos para o nada, né? Do nada surgiu tudo e ponto final, tá? Só que se você pede para provar cientificamente isso, eles não provam, por isso que chama teoria da evolução. O evolucionismo não prova nada, tá? Só enche a nossa cabeça de baboseira, tá? Então esse é o evolucionismo, tá? Como existem
cristãos evolucionistas, né? Como existe ateu criacionista, existem cristãos evolucionistas, né? Então, porque está ligado, criacionismo e evolucionismo está ligado à ciência. A diferença é que o criacionismo é provado cientificamente, o evolucionismo eles não têm como provar cientificamente e ficam só nessa teoria, né? Aí nós temos também agora o fideísmo. O que seria o fideísmo? O fideísmo ele é diferente da fé cristã. Por quê? O fideísmo ele é uma fé cega, tá? A fé cristã é uma fé racional, tá? Tem essa diferenciação. Os ateus acusam os cristãos de serem uma fé irracional, mas aí eles não sabem o que eles estão falando, porque a fé cristã ela é racional. Vou explicar rapidamente a fé cristã. A fé cristã ela é embasada em fatos, tá? Históricos e através de relatos de testemunhas oculares de todo esse processo que a Bíblia fala para nós da obra redentora de Cristo, dos milagres, né? Existem fatos históricos de que Cristo passou por essa terra, Jesus Cristo passou, tá certo? Muita gente ainda estuda isso daí. Existem relatos de testemunhas oculares sobre os milagres de Cristo, tá? Então, toda a fé cristã, toda a fé cristã, ela é embasada e racional, tá? Tanto é que a Bíblia fala que devemos prestar culto racional, tá certo? Agora, o fideísmo é aquela fé cega. Eu vou dar um exemplo também que o professor Dr. Rodrigo Silva deu, também que eu gostei muito, né? O fideísmo. Vamos supor que você esteja num prédio em chamas, tá? Você está lá num prédio comercial em chamas lá, aí você está naquele desespero querendo sair, de repente você olha assim para o canto assim e você vê aquele duto, né? Uma passagem de ar assim, um duto que você passa perfeitamente ali, não está vindo fumaça, está tudo livre a passagem, é só você ir por lá para você começar a sair do prédio. Quando de repente você ouve uma voz vindo e fala: não sai por aí. Quando você olha assim, aparece para você um bombeiro, né? Todo vestido com aquela roupa anti-chamas de bombeiro, capacete de bombeiro, cilindro de oxigênio, machadinha, e fala: Não vai por aí não, vem comigo aqui que eu vou tirar você daqui. Na sua racionalidade, o que você faz? Você segue o bombeiro. Mas por que você segue o bombeiro? Porque você sabe, através de fatos, de relatos, de que aquele profissional ele é treinado para aquelas situações, ele é treinado para combate a incêndio, ele é treinado para tirar pessoas do incêndio. Você tem fatos e relatos que mostram isso para você. Então a fé que você tem nele, que você seguindo ele vai te tirar daqui, é uma fé racional. Você sabe que ele é um profissional dessa área e que ele sabe o que ele está fazendo. Diferente de chegar, você tá lá na mesma situação, aí você vou sair, de repente uma voz fala: não sai por aí não. A hora que você olha, parece um piloto de Fórmula 1 ali e fala: viu, não sai por aí não, vem cá que eu vou tirar você daqui. Como eu conheço uns caminhos aqui muito louco, qualquer coisa a gente pega, pula aqui dessa janela aqui, ó. Aí, né, aparece um par de asas em mim aqui, já que eu voo nas pistas, aparece um par de asas aqui, a gente consegue sair dessa situação aqui, eu te levo sã e salvo lá pra baixo. Se você for com esse cara aí, eu não vou nem dizer que é um fideísmo, eu vou dizer que é loucura, porque é só você sendo louco para acompanhar um cara desse. Que fatos e provas você tem que um piloto de carro de corrida tem experiência para combater incêndio, para tirar você de chamas, de imóveis pegando fogo? Que mentalidade que é essa sua? Se você seguir esse cara aí, é um fideísmo, uma fé cega. Você vai crer que vocês vão sair daquele prédio em chamas e que ele vai pular da janela com você, ele vai criar asas e vocês vão se salvar. Isso é um fideísmo. Isso é uma fé cega. Entende? Então essa é a diferença. Agora, para finalizar, eu gostaria só de falar sobre um outro termo que aparece nas escrituras, só que ela não especifica o que é. Tá? É o termo nicolaítas. Tá? Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas, também na época da igreja primitiva, eram aqueles que seguiam Nicolau. E eles tinham uma ideia, uma doutrina de que tudo que era feito com o corpo não afetava a alma. Né? Então você podia se prostituir, você podia encher o caneco,
né? Você podia fazer aqueles altos flagelos lá, que o que acontecia com o seu corpo não afetava a sua alma. Mas hoje nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, você gostaria de estar numa casa que tivesse buracada, caindo aos pedaços, né? Então, nós temos que cuidar do corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Tá? Então, cuidado com essa furação de piercing, cuidado com esse monte de tatuagem, porque a gente sabe que tatuagem, eu falo por experiência própria, que antes de me converter eu tenho tatuagem. Você sabe que quando você faz tatuagem, você fura, você marca, sangra. Né? Então você está denigrindo o corpo. Tá? Cigarro, bebida, tudo isso danifica o corpo. Então você está agredindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tá ok, gente? Então é isso aí. No mais, tudo em paz. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas espero vocês no próximo. Tá ok? Então vejo vocês lá. Até mais. Fui!